Oi, tudo bem? Fiquei muito feliz com as visualizações do vídeo que eu fiz ontem, o último vídeo que eu fiz, dos comentários que estão rolando por lá e das visualizações. E eu nem me apresentei, né? Meu nome é Leila, eu sou professora e eu gosto muito de falar sobre política. Acho que a gente deve muito conversar sobre política, a nossa sociedade precisa. A gente de uns anos pra cá vem fazendo isso. Às vezes de um jeito meio torto, mas a gente tá evoluindo, porque antigamente o ditado que rolava era política e futebol não se discutem. E não, política a gente tem que discutir, sim, sempre. E futebol também, agora ainda mais com esse lance das apostas, né? Bom, mas desse assunto eu me eximo porque não entendo nada. Agora de política eu entendo um pouquinho. Eu participando de um Spaces hoje, o Space da Detremura, e olhando os comentários, rolando para olhar os comentários aqui dos meus vídeos, do vídeo, eu resolvi fazer alguns comentários de algumas observações que foram feitas e que eu acho que são muito pertinentes de a gente comentar nesse momento e de a gente observar. Muito se fala sobre as emendas, né? Que ontem, durante a votação da MP que remodela, né? Que readequa os ministérios, que, como eu já disse, essa é uma prerrogativa do presidente, está sendo usurpada dele a prerrogativa de montar o seu ministério. O Congresso não deveria estar fazendo isso, o Congresso não deveria ter ingerência sobre isso. Mas, enfim, nesse momento político é o que está acontecendo, é o que temos, e vamos lá. E aí tem muita gente falando das emendas, sobretudo na imprensa burguesa, falando sobre as emendas, porque as emendas são absurdas, e eles estão aguardando ansiosamente esse momento mesmo do presidente Lula começar a liberar essas emendas para descerem o sarrafo no presidente Lula e na política. A gente não pode esquecer que sim, no governo passado havia o orçamento secreto. E o que acontecia? Havia essas emendas do relator que eram liberadas de forma secreta, ou seja, não aparecia quem fazia o pedido, não aparecia quem captava essa verba, para onde ela ia, e isso gerou aberrações, como, por exemplo, a cidade, salvo engano, foi no Maranhão, em que todos os habitantes tiraram, cada um, 16 dentes da boca, inclusive os bebês, entre outras coisas absurdas que aconteceram. Aquilo é uma aberração. Aquilo é uma aberração, é absurdo, não deve acontecer. Agora, a liberação de emendas para os parlamentares levarem verbas para os seus estados de origem, para que sejam feitas obras lá, enfim, para que vão recursos para educação, recursos, enfim, para a base eleitoral desses parlamentares, isso é do jogo político, isso é da democracia, isso é do jogo político. Não tem nada errado nisso, não tem nada errado em liberar verba para conseguir apoio. Não existe crime nisso. Essa é mais uma tentativa da mídia burguesa, né, de criminalizar a política. Essa é mais uma tentativa deles. E a gente acaba comprando muitas vezes, né, achando absurdo, onde já se viu, essas emendas. Política funciona assim, sobretudo quando você tem uma minoria no governo, que é o nosso caso. Nós somos minoria no governo. Você tem a direita, que tem lá um certo contingente. Você tem o centrão, que é fisiológico. Ele tá ali com quem tem mais dinheiro, com quem tem poder, com quem tem alguma coisa para dar em troca para eles. Ou seja, eles não têm um viés ideológico tão marcado como tem a direita. A direita que meio que acabou se radicalizando para a extrema-direita nessa configuração parlamentar que a gente tem hoje. E a gente tem a esquerda. Nós da esquerda somos minoria do Congresso. Nós não temos voto suficiente. Lembra? O presidente Lula vai precisar negociar. E o que entra na negociação? Emendas parlamentares. Então é importante que isso fique muito marcado, porque eu tenho ouvido muito esse discurso, né? E tem me assustado. Porque isso é mais uma tentativa da mídia burguesa de criminalizar a política. Então, liberar emendas parlamentares é do jogo, é legal, faz parte da democracia e é uma ferramenta para que o governo consiga, sim, votos para liberar políticas que ele precisa, que ele quer
que sejam liberadas. Sobre a votação de ontem, foi um ganho, porque podia caducar aquela MP, mas também foi uma perda, né? Porque em termos do Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas, perdemos ali algumas coisas que vamos tentar, enfim, reformular, vamos tentar ganhar terreno novamente, né? A outra coisa que eu queria falar de um outro comentário que eu vi aqui é a questão do Lira, né, enfim, o STF ter liberado o processo em que ele é investigado para que, enfim, tenha o seu trâmite lá normal. A gente tem que tomar muito cuidado, eu sei que a gente tem muita vontade de que... A gente sabe que o Lira cometeu muito crime, a gente sabe que outros cometeram crimes, mas a gente tem que tomar muito cuidado com um legado que é perverso, é nefasto, é insidioso, e a gente tem que tomar muito cuidado, que é o legado da Lava Jato. Se de repente agora todo mundo que tem algo contra este governo começa a ser julgado, começa, né, enfim, a ser condenado, e nesse processo, fumaça, cheiro de que possa ter sido algo parecido com a Lava Jato, acabou. A gente vai entrar no looping eterno de, olha, deu errado lá com o Moro, deu errado com esse, deu errado com aquele lá. Então, isso é uma armadilha muito terrível que a Lava Jato, um legado muito horroroso que a Lava Jato nos deixou, também de criminalização da política e de desvirtuamento do judiciário. Que a gente sabe que tem seus problemas, sempre teve, mas é um problema muito sério, a gente fica clamando o tempo todo. Eu tento ter muito cuidado o tempo todo com Alexandre, eu autorizo, né, com Xandão, eu autorizo, que rolam aí nas redes sociais, trazendo novamente a personificação da justiça, a personificação do herói nas costas de um juiz, nas costas de uma pessoa. Isso foi o que aconteceu com a Lava Jato. Foi o que aconteceu com o Moro. Então a gente precisa ter muito, muito cuidado com o que a gente fala para não acontecer igual foi da outra vez. Eu acho que a gente tem sim que continuar mostrando nosso apoio ao presidente Lula. E a gente precisa, e aí eu vou chegar na outra observação que eu também vi nos comentários aqui no outro vídeo, sobre as pessoas que não são politizadas, enfim, não sabem votar, que eu também mencionei no vídeo anterior. Eu acho que não é um problema das pessoas apenas e tão somente. A gente, como eu disse no início desse vídeo, a gente partiu de não se discute política para falar de política em qualquer boteco, na mesa do bar, em qualquer lugar, a gente ouve falar de política. Crianças falam de política hoje em dia. A gente pulou de não sei em quem eu votei para senador, para saber quem são os ministros do STF, para prestar atenção em quem são os ministros do governo que está em vigor, para prestar atenção, né, na política como um todo. Então, a gente está aprendendo a fazer isso. E a gente vai aprender como? A gente vai aprender uns com os outros. E a gente vai aprender se formando, a gente vai aprender consumindo bons conteúdos, consumindo conteúdo de gente preparada para falar sobre política. Tem muita gente legal, né? Eu gosto muito de falar sobre o ICL, o Instituto Conhecimento Liberto, o canal do Eduardo Moreira no YouTube, o canal do ICL no YouTube, que tem um jornal que eu acho que é a coisa mais revolucionária que está acontecendo no Brasil nesse momento em termos de noticiário. Eles mostram as notícias conforme elas são, eles vão falar de problemas que em nenhum jornal você vai ouvir falar da TV burguesa. Então a gente precisa se informar juntos, a gente precisa conversar uns com os outros de forma civilizada, sem briga, sem paixões, mas olhando para o que está acontecendo e aprendendo que não adianta você votar em alguém, se você é de esquerda, deixar seu voto em alguém de esquerda para o executivo e simplesmente votar em qualquer um no legislativo, que a gente tem que andar com tudo junto. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa se informar e a gente vai fazer isso com os outros e também nas plataformas, em vídeos, em livros. É isso, eu queria só fazer essa reflexão agora, porque eu li ali, fiquei um pouco incomodada com algumas coisas, queria trazer esses pontos aqui. E é isso, a gente vai se falando. Obrigada para quem viu e até mais. Boa noite. Tchau, tchau.